A estreia literária de Essa verifica-se em 1866 nas páginas da Gazeta de Portugal. A sua colaboração, posteriormente reunida em volume sob o título de Prosas Bárbaras, provocou alguma sensação nos meios literários. Estes textos denunciam variadas influências do lirismo germânico de Poe, do satanismo, entre outras, e um acentuado esforço de renovação estilística. Destaque-se o que será uma das características mais constantes da sua prosa, uma adjetivação que ousadamente dá vida e emoções às coisas materiais e que evoluirá de um animismo lírico nestes primeiros textos para a obtenção de efeitos irónicos nas suas últimas obras. A passagem durante alguns meses pela direção de um jornal, o Distrito de Évora, terá valido como treino para uma prosa que deixava de se cingir a narrativas fantasiosas, pois tinha agora de ser ora noticiosa, ora polémica. Importância idêntica de adequação à realidade objetiva terá a sua viagem ao Oriente, que lhe fornecerá, além de material para os seus primeiros relatos de viagens, elementos que iremos encontrar, por exemplo, em O Mistério da Estrada de Sintra, A Relíquia, a correspondência de Fradique Mendes. 1870 e 1871 são anos que podem considerar-se importantes na obra do escritor. Em 1870 surge, de colaboração com Ramalho, uma primeira tentativa de romance, O Mistério da Estrada de Sintra, obra que merecerá a Camilo Castelo Branco a qualificação de admirável pelas brilhantes audácias da linguagem e a afirmação de que a evolução do estilo data daí. 1871 é o ano das conferências do Casino e do início da publicação de As Farpas. Na sua conferência, proferida em 12 de junho, Essa ataca as tendências literárias dominantes e defende a orientação naturalista, orientação que só concretizará em 1874 com o conto Singularidades de uma Rapariga Loura. No Primo Basílio, em 1878, e na versão definitiva de O Crime de Padre Amaro, em 1880. As Farpas irão ser a tentativa de concretização do mesmo ideal de reforma da sociedade portuguesa que tinha presidido as conferências. Essa, em carta a João Penha, caracteriza-as. É jornal de luta, jornal ardente, cruel, incisivo, cortante e, sobretudo, jornal revolucionário. No estado em que se encontra o país, os homens inteligentes que têm em si a consciência da revolução não devem instruí-lo, nem doutriná-lo, nem discutir com ele. Devem farpeá-lo. As farpas são, pois, o trait, a pilhéria, a ironia, o epigrama, o ferro em brasa, o chicote, postos ao serviço da revolução. Isto é uma citação de Essa, como é óbvio, a respeito das farpas. Em virtude da sua nomeação para cônsul em Cuba, Essa interromperá a sua colaboração. A quase totalidade desta veio a ser reeditada em 1890 e 1891, com o título Uma Campanha Alegre. Os textos suprimidos na reedição e até o título escolhido para ela denunciam um certo amortecimento das suas aspirações de transformação social e permitem compreender o juízo feito pelo próprio Essa há cerca de 20 anos de distância daquele empreendimento de juventude. Eu acabo de reler As Minhas Farpas. São uma coleção de pilhérias envelhecidas que não valem o papel em que estão impressas. Estou hoje tão longe delas e do estado de espírito que as inspirou que quase já não as compreendo. O Crime do Padre Amaro, mais nitidamente na sua versão definitiva, é, quanto ao processo, uma obra naturalista e, quanto ao tema, arte de combate. Mas ambas estas características se encontrarão de modo ainda mais marcado em O Primo Basílio, publicado em 1878, ano em que se conclui a série das Cartas de Londres, iniciada no ano anterior. No Primo Basílio, de facto, procura-se, em termos deterministas, apontar as consequências da educação ou da falta dela e do ambiente social no comportamento das personagens. Quanto ao tema e à intenção, Essa,
em carta para Teófilo Braga, defende que esta obra não se afasta da arte de combate a que pertencia o Padre Amaro. Nela se cruzam três figuras centrais: a mulher, deseducada, arrasada de romance, ociosa; o amante, o maroto, que o que pretende é a vaidadezinha de uma aventura e o amor grátis; a criada, em revolta secreta contra a sua condição, ávida de desforra; e, cercando estas personagens, a sociedade, o formalismo oficial, Acácio; a beatice parva, Dona Felicidade; a literaturazinha, acéfala, Ernestinho; o descontentamento azedo e o tédio da profissão, Julião; e, às vezes, quando calha, um pobre bom rapaz, Sebastião. Uma sociedade sobre estas falsas bases não está, na verdade. Atacá-las é um dever, e neste ponto o primo Basílio não está inteiramente fora da arte revolucionária, creio. Amaro é um empecilho, mas os Acácios, os Ernestos, os Saavedras, os Basílios são formidáveis empecilhos. São uma bem bonita causa de anarquia no meio da transformação moderna. Merecem partilhar com o Padre Amaro da bengalada do homem de bem. No decênio que medeia entre a publicação de O Primo Basílio e a de Os Maias, além de alguns dispersos em que avultou o importante prefácio aos Azulejos de Bernardo Pindela, essa, despreocupando-se um pouco da nudez forte da verdade e atentando mais no manto diáfano da fantasia, apenas publica O Mandarim, 1880, e A Relíquia, 1887. No entanto, sobretudo nos primeiros anos deste período, serão realizadas diversas obras que só virão a ser publicadas postumamente. A Tragédia da Rua das Flores, em que se encontram muitas das figuras de um outro póstumo, A Capital, e Matriz de Os Maias; o conto A Catástrofe, que é a versão menos ambiciosa do não publicado romance A Batalha do Caia, e forma, com o Conde de Abranhos, um díptico condenatório do abastardamento da vida pública portuguesa. Em 1888 publicam-se Os Maias, obra em que um livre sopro de romanesco e uma fina intuição psicológica ultrapassam a fidelidade que o autor até aí procurara manter aos cânones naturalistas. Como diz Gaspar Simões, o romance desenrola-se em dois planos, um romanesco ou psicológico, outro de crítica de costumes. Alvos desta crítica, encontramos duas das figuras mais persistentemente resurzidas pela bengalada do homem de bem ao longo da obra de essa: os jornalistas e os políticos. De facto, a imprensa, que na sempre ponderada opinião de Acácio é uma força, só lhe merece considerações negativas. Emprestando a pena a Fradique Mendes, denuncia que foi a imprensa que, com a sua maneira superficial, leviana e atabalhoada de tudo afirmar, de tudo julgar, mas foi a imprensa que, com a sua maneira superficial, leviana e atabalhoada de tudo afirmar, de tudo julgar, mais enraizou no nosso tempo o funesto hábito dos juízos ligeiros e, mais agressivamente, em carta a Ramalho, de 26 de novembro de 1888, opina que a imprensa que entre nós domina é mais sórdida e vil que o vômito de um ébrio. Quanto aos jornalistas do Agostinho Pinheiro, de O Crime de Padre Amaro, ao Palma Cavalão, de Os Maias, ao Melchior, de A Capital, ao Alípio, de A Tragédia da Rua das Flores, formam uma galeria de tipos física e moralmente repelentes. O desdém de essa pelos políticos aparece ampliado caricaturalmente na correspondência de Fradique Mendes. Fradique nutria pelos políticos todos os horrores, os mais injustificados. Horror intelectual, julgando-os incultos, broncos, inaptos absolutamente para criar ou compreender ideias. Horror mundano, pressupondo-os nele relos de maneiras crassas, impróprios para se misturar à natureza de gosto. Horror físico, imaginando que nunca se lavavam, rarissimamente mudavam de meias, e que deles provinha esse cheiro morno e mole que tanto surpreende e enjoa em São Bento aos que dele não têm o hábito profissional.
E são diversas as personagens mediante as quais essa satiriza os políticos e as figuras gradas da administração. Nos Maias encontramos o medíocre Sousa Neto e o conde de Govarinho, grave e oco como uma coluna do Diário do Governo. E através das restantes obras vamos deparando com muitos dos seus pares. Gama Torres, o avaro intelectual, Pacheco e o seu imenso talento, o conde de Ribamar, os inesquecíveis conselheiro Acácio e Alípio Abranhos. Fradique Mendes, figura criada nos tempos do cenáculo, reaparece no mesmo ano da publicação de Os Maias. As notas em que é descrita a sua figura e a correspondência que lhe é atribuída só aparecerão em volume já depois da morte do escritor em 1900. Fradique Mendes, uma das personagens mediante as quais essa se retrata, é um irreverente diletante em cujas cartas ficam amarrados ao pelourinho da crítica formidáveis empecilhos sociais, como o padre Salgueiro, Pacheco e o comendador Pinho. A fase final da obra do escritor, a mais importante porque a de mais original e universal fusão de tendências, Álvaro Manuel Machado, desenrola-se ao longo da última década do século. Nela, o escritor publicará diversos contos, deleitar-se-á no apuro formal das vidas de santos, escreverá em 1894 a ilustre Casa de Ramires, que, em volumes, será publicada no ano da morte do escritor em 1901, virá a público A Cidade e as Serras. A partir daqui, irão sendo publicadas diversas outras obras póstumas, aquelas em que se enfeixam textos dispersos, sobretudo em revistas ou aqueles trabalhos de maior tomo que o autor, por qualquer razão, não achou oportuno dar a público. São, por ordem cronológica, contos, prosas bárbaras, cartas de Inglaterra, ecos de Paris, cartas familiares e bilhetes de Paris, notas contemporâneas, últimas páginas, a Capital, o Conde de Abranhos, Alves e Companhia, correspondência, o Egito, cartas inéditas de Fradique Mendes e mais páginas esquecidas, crónicas de Londres, cartas de Lisboa, diversos volumes de correspondência, prosas esquecidas, 1º de Maio, a tragédia da Rua das Flores. Assim termina a revelação da obra querosiana. E, através desta, como consequência da sua tendência temperamental para ocupar na narrativa uma indisfarçável posição egocêntrica, se revela o autor, escritor portuguesíssimo, na sua expressão apta tanto à grossa risada como ao soluço lírico.